Fala pessoal, tudo bem com vocês? O presidente Augusto Melo e o técnico Mano Menezes falam pela primeira vez sobre o caso Lucas Veríssimo. E tem novidades, tá? Eu vou te contar tudo nesse vídeo. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! O técnico Mano Menezes concedeu entrevista coletiva depois da vitória sobre o Guarani pelo Campeonato Paulista e obviamente foi perguntado sobre a questão Lucas Veríssimo porque ele treinou a semana toda entre os titulares. Eu imagino o quanto o técnico deve ter ficado assim pistola ao descobrir na véspera que não iria poder contar com ele. Ele preferiu até na resposta valorizar o Torres, né? Porque o Torres jogou uma belíssima partida, mas eu vou até ler aqui para vocês para traduzir aqui, não ficar elucubrando, traduzir exatamente aquilo que o Mano Menezes disse na resposta. O Veríssimo é um jogador que a gente tinha tudo alinhavado para ficar. Tinha um contrato em vigor até o meio do ano. Tudo estava encaminhado para ele continuar com a gente. O futebol tem suas surpresas. E tem que respeitar contratos, como eles foram aceitos em outros momentos. O Veríssimo achou que tinha que seguir a vida dele, temos que tocar em frente. O que me deixa mais feliz é a atuação do Torres, que surpreendeu a todos. Ele tinha acabado de chegar, fez poucos treinos, mas felizmente estava num ritmo bom e pôde ajudar a equipe. O Mano Menezes seguiu em frente, digamos assim, para não ficar estendendo muito a questão Veríssimo. Agora, o Augusto Melo, é óbvio que ele ficou assim chateado com a situação, disse que pegou todo mundo de surpresa, que obviamente eles não estavam esperando, mas a gente conseguiu descobrir algumas pontas que estavam faltando. Porque, inicialmente, o Augusto Melo tinha dito que o contrato para assinatura, o novo acordo da aquisição de Lucas Veríssimo com o Benfica, né, para o Corinthians, ele estava desde o dia 4 de janeiro à disposição tanto do Veríssimo quanto do seu staff. E que eles não estavam assinando, não assinaram esse tempo todo. Gente, hoje é dia 22, né? Estou gravando na madrugada aqui, 22 de janeiro. E aí vem o erro da diretoria do Corinthians. Existe o erro do jogador, da postura que o jogador preferiu seguir, dele, do seu empresário, mas aqui há o erro da diretoria. Porque se desde o dia 4 de janeiro havia uma intenção de assinar com o Veríssimo esse novo acordo e ele não foi assinado, como que esse jogador seguiu treinando entre os titulares? Como que esse jogador foi inscrito no Campeonato Paulista? Como que esse jogador participou da ação do novo patrocinador ao lado de Fagner e Yuri Alberto? Como esse jogador foi anunciado oficialmente pela nova diretoria como uma compra, como uma aquisição, sem ter o acordo assinado? Não pode. E o Augusto disse que aprendeu a lição, que confiou na palavra e tudo mais. Não dá. Uma gestão cada vez mais profissional precisa entender que, infelizmente, essas coisas acontecem e você não pode se ater apenas com a palavra. Digo e repito, infelizmente. O futebol ele é um meio que permite esse tipo de coisa. O Veríssimo, sem ter um acordo assinado, tinha o direito de fazer isso, assim como a gente tem o direito de criticar, de não achar interessante. Ele tem todo o direito de querer ser valorizado, de querer ganhar mais, de realizar um sonho, né? Se era o caso, como era o caso do Roger Guedes, por exemplo, de jogar no Catar. Ninguém discute isso. Ele tem o direito de fazer isso. E a gente tem o direito de achar que, poxa vida, a forma conduzida não foi legal, porque ninguém vai me convencer que isso surgiu em 5 minutos antes do treino lá na Fazendinha. E para ele acusar dores no joelho. Isso, desculpa, ninguém vai me convencer de que isso não está rolando há mais tempo. Até porque, se esse contrato, esse acordo estava desde o início do mês para assinar, eles não assinaram por quê? Provavelmente porque eles sabiam que alguma coisa poderia acontecer. E aí tem mais uma ponta de tudo isso que é o Benfica. Sim, o Benfica precisava assinar primeiro, antes do jogador. O Benfica precisava vender o Veríssimo ao Corinthians. E o Benfica não vendeu. O Benfica não assinou do tipo, ok, estamos repassando o jogador para vocês por 8 milhões de euros. E, inclusive, a gente falou das parcelas, né? Seriam 2 milhões agora, 3 milhões ano que vem, mais 2 milhões no outro ano. Mais ou menos isso, né? O 3, 2 e 3. Isso, melhor. 3 agora, 2 no ano seguinte e mais 3 em 26. Era dessa forma que o Corinthians ia fazer o pagamento e o Benfica tinha acertado, tinha aceitado.
mas não havia assinado. E antes dos clubes se acertarem, antes do Veríssimo assinar, os clubes precisavam se acertar contratualmente. E isso não aconteceu. O Augusto revelou que o Benfica não tinha respondido. O Benfica ainda não tinha respondido. Mas, gente, se o Benfica não tinha respondido, é óbvio que o Benfica estava esperando uma proposta melhor. E aí o Augusto vem com, obviamente, né, se defendendo, tipo, a gente não vai entrar em leilão. A gente acertou 8 milhões de euros, os caras pagaram 9. A gente, ou para dobrar o salário do jogador, isso a gente não ia fazer. Então, peraí. Então, houve uma contraproposta aí. Porque se o Veríssimo vai ganhar, sei lá, o dobro ou o triplo, não sei, no Catar, existiu essa possibilidade dele ficar ganhando o dobro? Existiu a possibilidade do Corinthians cobrir a oferta do Benfica? O fato é, o Benfica não respondeu o Corinthians no que o Corinthians precisava e mesmo assim o Corinthians anunciou o jogador, anunciou a compra do jogador. Como isso? Não pode fazer isso. O Benfica simplesmente retardou o processo porque estava querendo vender ele por mais e conseguiu. E simplesmente tirou ele do Corinthians. E de bom, a gente não assinou aí porque, né, tinha uma proposta melhor aqui, agora a gente está repassando ele. Que loucura essa história toda. Provavelmente, o Augusto falou sobre isso, ele aprendeu a lição, com algumas situações. Né? Ele já tem uma experiência, né, como diretor de base e tudo mais, mas ele está tateando, né, no cargo como presidente, está percebendo algumas coisas e precisando aprender na realidade, na dura realidade, como algumas coisas funcionam. Inclusive essa relação, né, com alguns empresários. Então, vamos ver se as coisas mudam a partir de agora. O Augusto foi muito firme, inclusive, ao dizer que ninguém mais vai fazer o Corinthians, entre outras palavras, né, de otário, né? O Corinthians não vai ser vitrine para ninguém, a gente vai se valorizar. Então, provavelmente, até por isso, foi um duro golpe, né? Porque a questão é que o Corinthians foi colocado em segundo, terceiro, quarto, quinto plano, né? O Lucas Veríssimo, seu empresário, e o Benfica simplesmente usaram o Veríssimo como uma vitrine por 6 meses, conseguiram uma proposta melhor e ele vazou na véspera da estreia do time na temporada, quando o técnico contava com ele como titular. Que pataquada! Agora é com vocês. Comentem aqui, inscreva-se no canal, eu volto na próxima ou a qualquer momento com mais informações. Valeu, pessoal. Tchau!